É assim que eles definem, né? É assim que eles definem. Um casal de adolescentes daqui, eu vou pedir para o Tony colocar, inclusive, a terceira matéria, que tem as imagens para cobrir. Esse casal de adolescentes daqui de Sandy, em Utah, né? Esse casal, eles estavam, você está vendo aí, eles estavam na frente da casa deles. Quando de repente, eles estavam se despedindo, quando de repente um outro grupo chegou ali e foi para cima desses garotos. Você está vendo aí justamente o casal que acabou passando por essa situação. O nome dele é Christian Peacock. E ele estava com o namorado dele na frente, na porta, né, da garagem dele. Se despedindo, inclusive, do namorado. Quando um outro carro passou pela primeira vez. As pessoas que estavam no carro aceleraram. Alguém de dentro gritou insultos para fora da janela. E chamando eles de... Aqui eles chamam... A palavra em inglês é faggot. Que em português seria uma palavra ofensiva para designar um gay. Que eu não sei em qual... Se alguém puder me ajudar aí. Eu acho que deve ser tipo bicha ou bichinha. É pior do que isso, eu acredito, né? Pior do que isso. O rapaz nessa entrevista fez questão de dizer que foi um choque ouvir. Porque ele mora em Sandy, é uma cidade extremamente tranquila. Ele cresceu ali numa casa cercada pelas roseiras e também pela mãe, que cuida dele, inclusive. Um barco que o pai dele mantém ali dentro. E era mais ou menos meia-noite na última sexta-feira passada, quando aconteceu o que aconteceu. O carro, né? Estavam a poucos dias do aniversário de 18 anos dele, ele tentou ignorar isso, mas ele ouviu essas palavras na escola, depois que ele se assumiu gay. E aí ele continuou tentando fazer com que o namorado dele, o Jacob Metcalf, ficasse por ali mais tempo na frente da casa, quando eles estavam contando sobre o episódio da Netflix, do Round 6. 45 minutos depois, eles ainda estavam do lado de fora de casa, abraçados, próximo do sedã cinza do namorado, quando o carro passou novamente. Aí ele parou. 2 jovens acabaram saindo do carro, dizendo o seguinte, abre aspas, nós não gostamos de ver gays na nossa rua, disse um deles. Olha só que absurdo, gente. Um deles tirou a camisa, tentando provocar o casal, e fez questão de perguntar, nós excitamos você? Tinham outras 3 pessoas dentro do carro que riram enquanto filmavam um amigo do lado de fora. O jovem então se aproximou e empurrou o Metcalf no ombro, e aí começou toda a situação. Houve socos, pontapés, todo tipo de situação. E aí eu falo para você, chama-se uma coisa só, intolerância. Isso que você está vendo aqui são imagens da KSL, daqui de Utah, onde eles escondem o rosto do Joshua, que é o rapaz que você vai ver daqui a pouquinho, nas imagens sem nenhum blur, sem nada. Porque esse tipo de gente, independente da posição social, independente da colocação dele na sociedade em que ele vive, uma sociedade que, aqui pelo menos no estado de Utah, ela é envolvida pelos preceitos de uma igreja com ideais vencidos, ultrapassados, ele é acolhido, inclusive, por essa instituição, e a imprensa não exibe a cara. O cara é maior de idade, é intolerante, homofóbico, e vai ter a cara exposta assim. Coloca no ar, Tony, a imagem pra gente. Vamos ver o que aconteceu no dia. Pode rodar. Get the out of here. Get out. Faggot. Go. Faggot. Get the out of here. Get the out. Go. Get in your goddamn car. Esse que tá falando aí
É o menino, Get the tá? fuck out of here. Ele tá falando pro garoto pra ele sair dali. E olha só quanta gente tava ali na hora. Ele tenta gravar a placa do carro, mas tem um outro garoto tampando a placa do carro. E ele fala, sai daqui, sai daqui. Get the out of here. Can't you hear me? Okay, guys. The is wrong with you people? I don't know. You are the fuck is wrong with you people? I don't know. You are fucking disgraces. All of you. I am. Get in your goddamn car and leave. Quit humiliating yourselves. Me? Yeah, you. What are you? Hi, I have Oh, you trying something? Hey, freaking trying something? Hey, no. Stop! Hey. No! Punch him in the face. You think you can just hit people? You think you can just hit people? Yes. What the is wrong with You're a you? faggot. Esse aqui, ó, é o VIN number do carro. Eles divulgaram nas redes sociais. Algumas associações aqui de defesa dos homossexuais entraram na luta, entraram na briga e conseguiram identificar o rapaz das imagens que você viu ali. Pode rodar, Tony, sem áudio. A imagem do Joshua, que foi preso, inclusive, logo depois. A mãe do Christopher estava apoiando ele. A cara do menino bonzinho. O que acontece depois dessa situação é que há uma comoção, todos vão para cima da polícia e a polícia prende esse indivíduo. A prisão foi desse jeito, a gente vai colocar no ar agora, Tony, vamos lá? Pro VT da prisão pra gente acompanhar, olha aí. Esse é o momento em que a polícia chega para prender o rapaz. Na realidade, o rapaz tem 17 anos e daí eles alegam justamente isso, que o rapaz que agrediu tem 17 anos, é de Salt Lake e foi acusado e enfrenta uma possível contravenção classe A por agressão simples reforçada por uma alegação de crime de ódio. Se acusado, o caso pode se tornar um teste da nova lei de crimes de ódio do Estado, que não tem sido usada extensivamente desde que foi implementada em 2019. Depois que um pai e um filho latinos foram atacados numa loja de pneus. Pela primeira vez desde o ataque, os dois, tanto Peacock quanto Metcalf, conversaram com os meios de comunicação. Isso aconteceu nessa última terça-feira sobre o que houve. A pessoa que foi creditada por rastrear o suposto agressor é a irmã de Peacock, que você viu naquela primeira imagem que a gente mostrou lá, a Jocelyn Peacock, de 19 anos. Ela ouviu os gritos de dentro de casa e correu para ver o que estava acontecendo. O Metcalf puxou o irmão dela para trás depois do soco, colocando ele no chão, onde ele se sentou em estado de choque. Então ele pegou o telefone e tentou gravar os homens dentro e fora do carro. Segundo o jovem que havia saído com um garoto que supostamente deu um soco em Peacock, teve um garoto que saiu, ficou na frente da placa, impedindo ele de gravar o vídeo, como a gente viu. E aí, a gente vê nesse momento, um detalhe muito grande, que a gente vê é o seguinte. A mãe do garoto, primeiro, essa que você vê aqui, essa daqui, é a mãe da vítima. A mãe do garoto ficou atrás dos arbustos, gravando a ação da polícia, para acusar a polícia de uma ação desordeira e completamente equivocada por terem prendido o filhinho dele. O filhinho deles, que causou toda essa situação. Agora um detalhe, a gente torce para que ele verdadeiramente seja acusado e que cumpra essa pena. E que seja exemplo para as outras pessoas. O que me deixa mais triste, sabe o que é? É que existe uma campanha que está sendo levada ao Instagram, também ao Twitter, que é o Justice for Joshua, que é o garoto de 17 anos. O que eles dizem? Que o agressor é a vítima, que ele é um menino honrado, que segue as leis da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Que ele é de uma família que frequenta a igreja e por isso ele só estava seguindo os preceitos da igreja. Que ele, a vítima, é o réu. E que ele estava provocando essas pessoas por estar na frente da casa com um namorado. Você tem noção do tamanho disso daí? Você tem noção
da mente dessas pessoas, porque quem está fazendo essa campanha não são adolescentes, são os pais, os vizinhos, os amigos da igreja. Eu não estou aqui para falar mal da igreja, não. Eu só estou aqui para falar, sabe o quê? Que existe um equívoco muito grande num caso como esse. Houve uma pessoa que foi agredida por estar namorando na porta de casa. Pergunto para você. Vou fazer a pergunta para você que é o seguinte. E se fosse um menino e uma menina se beijando na porta de casa ou só se abraçando e conversando? Alguém ia parar e falar assim, desculpa aí, não tolero menino e menina se beijando na frente da casa dos outros. Que pouca vergonha. Ia partir pra porrada? Ah, não pode, porque no livro lá diz que é homem e mulher só, né? Menino veste azul e menina veste rosa, é isso, né? Que barbaridade, gente. Que barbaridade. Você vai ver mais uma vez o momento da agressão, porque é justamente essa situação. O momento da agressão, quando ele chega, depois de já ter batido no... É um vídeo que foi gravado um pouquinho depois de já ter espancado. O garoto que foi espancado sofreu lesão cerebral e sabe o que acontece? Ele tem problemas com a memória recente nesse momento. Que coisa mais horrorosa, gente. Vamos combinar? Algo absurdo. Não dá pra gente ficar de boca aberta. Não tem como a gente calar a boca e achar que isso é normal, que é isso aí. E eu não vou, de maneira nenhuma, passar pano para filhinho de papai que se acha acima de tudo e de todos. O nome dele é Joshua, tem 17 anos, é o agressor, merece ser punido e deve passar um tempo muito bacana, sabe aonde? Esquentando a beliche de ferro, que é o que ele merece, para ver se aprende. E se não virar mulherzinha na prisão, que ia ser a punição, se fosse no Brasil era isso que ia acontecer, né? Se fosse no Brasil, era isso que ia acontecer. Eu tenho mensagens de vocês aqui, eu adoro ouvir vocês a respeito dessa situação, dessas coisas. Quero ouvir o quanto a gente vai ter pessoas contra e o quanto a gente vai ter pessoas a favor. Pode mandar todas, viu, Joab? Se não tiver nenhum tipo de palavrão ou coisa nenhuma, a gente pode falar aqui mesmo, tá? Você pode mandar através das nossas redes sociais, através do Facebook, do YouTube também, através do Instagram, a gente está ao vivo. E aproveita para seguir o nosso perfil no Instagram, aproveita para curtir nossa página no Facebook e também assinar o nosso canal no YouTube. Farias, Paulo, segura a onda, toda a história tem dois lados. Tem dois lados mesmo. A gente tem o do agressor e da vítima. Simples assim, Farias. Simples assim. O pior de tudo é a gente ouvir, sabe o quê? Que os pais estão dizendo que o vídeo que foi publicado, ele foi editado para colocar o Joshua, tadinho, como alguém que é a vítima e não o agressor. Pastora Luciene Lacerda Chaves. Pastora Luciene Lacerda Chaves, ela sempre comenta, né, muito pontual aqui no jornal, mas comenta sempre no meu canal no YouTube, o amor ao próximo a cada dia que passa esfria. Deus dá o livre-arbítrio e cada um tem o direito de fazer da vida o que quer. Quanta ignorância! Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. O princípio fundamental é amar. Onde está o amor dessa suposta igreja? Ela já manda aqui a sua crítica à LDS. Kelly Terra Aviadora. Eita, que o Mr. Trump se lascou em Paulo Sérgio. Esse cidadão é um belo homofóbico e sem noção. Esse cidadão, ela fala do caso aqui, comenta também a situação com o Trump. Marcelo Marchal Moreira, boa noite, Paulo. Hoje tem Mengão, mas sempre ligado no Melhor, Jornal do Rio de Janeiro. No Melhor Jornal, ligado aqui do Rio de Janeiro. Em você, um forte abraço para toda a equipe da USBR TV. Obrigado, Marcelo Marchal, também. E a Noeli Amaral, dando boa noite. Você pode mandar a sua mensagem, tá? Como o Farias fez aqui, a gente respeita todas todas as manifestações. A gente não tem problema nenhum com isso. E você já sabe como que você faz. Se você está ouvindo o nosso podcast, aproveita também para comentar durante o jornal. O jornal vai ao ar sempre às 8h30 da noite, horário de Nova York.